Glória a Deus, aleluia. Vamos dar continuidade à palavra de Deus. Agora no capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu amo essa palavra, porque eu me enquadro, eu me identifico nesta palavra. Diz assim: disse-lhes mais, versículo 11 do capítulo 15, do evangelho que segundo escreveu São Lucas. Disse-lhes mais, certo homem tinha dois filhos. Certo homem tinha dois filhos. Esta parábola tem sido intitulada a parábola do filho pródigo. Seria melhor se fosse chamada de a parábola do filho perdido ou o pai maravilhoso, né? Mas não. Ela foi intitulada a parábola do filho pródigo. O mais moço, no versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres, a parte que nos cabe dos bens. Um herdeiro tinha o direito de reclamar a sua parte de uma propriedade quando seu pai ainda estava vivo, se assim o quisesse. O filho mais velho podia reclamar 2/3. Os outros filhos dividiriam entre si o restante. Deuteronômio 21, versos 17. Literalmente, sua vida, uma vez que a sua propriedade era a fonte de sua subsistência. Nome difícil, enganchou. Subsistência. Então veja bem como é colocado aqui em Deuteronômio. Em Deuteronômio 21 e 17. Um filho, ele podia sim reclamar a parte da herança que ele cabia, mas o filho mais velho. Mas o que nós vamos ver aqui é algo extraordinário, que quem pediu a parte dos bens foi justamente o filho mais moço, né? Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Quantos não tem, né? Pegado a sua herança e saído por aí e desperdiçado, e depois vai estar passando fome, andando maltrapilho, sem ter aonde reclinar sua cabeça. Uma terra distante, muitos dos jovens mais ricos do tempo de Jesus iam a Roma ou Antioquia em busca da vida alegre da cidade. Dissipou. A mesma palavra se usava em relação à sementeira, no grego diescorpisen, dissolutamente, no grego azotos, isto é, esbanjando. Ele pegou a parte da sua herança, aquilo que era para quando o seu pai falecesse, ele ter com que se manter, e movido por um sentimento, ele partiu. E ali muitos amigos, mulheres, bebidas, drogas, prostituições. E ali todos os dias aquele jovem era chamado para festas e mais festas. E quando você está nesse sistema, você não consegue ver o que é que está movimentando. Você passa a ser uma marionete. As cordinhas e uma mão lá em cima, a mão de Satanás, lhe conduzindo para cá e para ali, fazendo você abrir a boca para sorrir, achando que está alegre. Aí cai
as escamas dos seus olhos. Quando as escamas dos olhos caem, quando aquela maquiagem é tirada, quando os holofotes se apagam, aí você vê que está em meio a um deserto, uma sequidão, não tem mais amigos, não tem mais um centavo no bolso, não tem nem o que comer e nem o que vestir. Muitos deles andam com uma chinela, com um prego enfiado no cabresto, para poder, né, não andar com os pés descalços, totalmente. E é assim que o diabo faz. Por quê? Porque ele veio para três coisas. Quais coisas são essas, Diácono Pedro? Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus já disse, eu vim para que tenhas vida e tenhas em abundância. E eu vejo as pessoas se alegrando, eu vejo as pessoas sorrindo, as pessoas postando, né, bebidas, postando convites para as festas, mas vai chegar dias difíceis que ele vai se lembrar, porque foi assim que aconteceu comigo. Quanto eu não gastei, quanto eu não desperdicei, mas quando chegou aquela noite de treva, aquele dia difícil, que eu olhei para um lado, não tinha família, não tinha parente, não tinha amigo, o que tinha era uma sacola cheia de vergonha, que eu andava com ela nas costas. E aí não tinha a quem pedir nem um pedaço de pão. E ali eu comecei a padecer necessidade. E uma dessas vezes, eu estava com uma frigideira com um pouquinho de óleo em cima do fogo de 6 velas, tentando esquentar. Menos esquentar aqueles ovos ali, porque não tinha gás, não tinha nada para me encher, né? Eu colocar alguma coisa no meu estômago, que a roedeira era terrível. A boca amargava, parece que eu tinha bebida, era quina-quina. Mas hoje, graças a Deus, há comida no meu lar, há uma cama macia, roupas novas, sapatos bons, perfume, tudo isso o Pai me deu quando ele me recebeu de volta na sua casa. E havendo ele desperdiçado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Naquela terra, a preposição grega kata, traduzida para em, dá a entender que a fome foi muito difundida, incluindo todo o território onde o rapaz morava. Começou a padecer necessidade ou começou a ficar para trás. E ali a sua vida desregrada gerou nele um bolso furado, e as moedas caindo, e as pessoas apanhando e se alegrando e rindo dele, né? E ele, embriagado, dando o seu show, né? Fazendo as suas palhaçadas para os outros rirem. Ah, para ele estava bom demais. E as pessoas, olha o otário, olha o besta. Aí, ó, deixou o marido para viver desse jeito, ó. Tá vendo? Isso aí era uma mãe de família, era uma mulher que trabalhava e agora tá aí, vive de bar em bar, pedindo a um e a outro. Um chega, passa a mão, outro chega, abraça, outro chega, cheira. E aí é assim, ó, virou uma mercadoria, virou algo que não tem mais valor. É assim que o diabo faz com aqueles que pegam a sua herança e vai esbanjar com o que não presta. Com aqueles que não dão ouvido, o pai e a mãe, abandona a casa dos seus pais em busca de um sonho, de uma vida melhor. Quantos não têm tombado nas calçadas? Quantos não estão nos presídios?
outros nos hospitais entre a vida e a morte, por causa desse sonho. O sonho de uma vida melhor. O sonho de uma vida melhor, muitas vezes, leva o rapaz e a moça à perdição, leva a moça à prostituição e o rapaz ao mundo do crime. Ou ambos os dois do mesmo jeito. E aí, quando está lá, para voltar é tão difícil. Então você está ouvindo essa palavra, recebe no teu coração, aceita Jesus como teu Salvador. Ainda há tempo para tu remir a tua alma da perdição. Ainda dá tempo de tu voltar. Reconcilia-te com os teus pais, reconcilia-te com Deus, aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, muda. Tudo é bonito, né? Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, Nem tudo é flores. Às vezes tem rosas no meio e elas são bonitas, são perfumadas, mas no talo tem espinho. Tem cuidado como você está vivendo. Tem cuidado com a tua vida, para que amanhã ou depois você não termine assim. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Aqui no versículo 15. Se agarrou. A expressão é forte. Literalmente, grudou-se. No grego, é coletin. O desespero forçou a se ligar com alguma pessoa proeminente por causa do sustento. Guardar porcos, a maior humilhação possível para um jovem. E as pessoas passavam, né? Aqueles que ele gastou tanto, né? Olha aí, ó, o porqueiro, olha. Ih, bicho fedorento, ei, bicho feio, mulambento. As pessoas que ele tinha gastado, né? Seu dinheiro com elas, pagando cerveja, pagando bebidas caras, né? Drogas, noitadas. Agora estava rindo dele. Ó aí, o otário, ó o abestado, né? Assim, né? E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada, nada. Quando você tem algo para oferecer, tem tanta gente pertinho de ti, tem tanta gente te abraçando, dando tapinha nas tuas costas, mas quando tu não tem nada, é como um tiro no meio da multidão, não fica ninguém, só o defunto caído no chão. Eita glória! Presta atenção no que Deus está falando para ti, através deste vídeo que eu estou gravando para você. 16. Alfarrobas. As vagens de alfarrobas que foram comidas por João Batista, Mateus 3:4, eram vargem compridas de paladar doce e constituíam frequentemente partes da alimentação das pessoas pobres. Dava o verbo dar a entender um costume ou processo. Ninguém lhes costumava dar alguma coisa. Ele tinha que comer aquelas vagens. A Bíblia diz que João se alimentava dessas vagens. Gafanhotos, mel silvestre. Gafanhoto era essas vagens, não é aqueles bichinhos que voam, não. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha, ele caiu em si. Não aguento mais não. Dá mais não. Eu tenho um pai, ele está lá me esperando, né? Trabalhadores, os servos pagos nos tempos bíblicos tinham a vida mais difícil do que os escravos, porque seu emprego era incerto, enquanto que os escravos podiam
estar certos do alimento e abrigo. Ninguém se livrava de um escravo, mas o trabalhador, quando terminava o serviço, ele tinha que ir procurar outro, né? Ele tinha que ir atrás de outro. Então, levantar-me-ei, ele disse, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, contra o céu. Em obediência ao terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os judeus substituíram a palavra Deus por outros termos, para não blasfemarem acidentalmente. Conota-se Mateus 5, 34, 26, 64 e 65. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Trata-me, esta petição indica uma completa mudança de atitude. Quando deixou o lar, disse, dai-me, a parte que me pertence. Partiu com uma exigência egoísta, voltou com humildade, oração. Ele saiu, né? Bolsão cheio de dinheiro, arrogante, não olhou nem para trás. Quanto não tem feito isso, né? Aí quando chega lá na frente, quebra a cara. Aí tem que se humilhar e voltar. Pois sabe que em casa ninguém vai rejeitá-lo. E quando eu voltei, eu recebi um abraço da minha mãe. E hoje, as minhas irmãs, meu irmão, se eu chegar lá, eles também me abraçam. Se eu chegar no interior, minha família me abraça. Se eu chegar na igreja, os irmãos me dão a paz do Senhor. No trabalho, eu sou querido por todos. É o irmão Pedro, irmão Pedro, irmão Pedro. Eles me chamam de irmão. Mas como eu estava, ninguém chegava perto de mim. Ninguém. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. Vendo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, o pai esperava, ansioso, a volta do rapaz cabeçudo. Por mais que você diga, eu não quero mais saber da minha família, eu não preciso de ninguém. Mas ninguém vai rejeitar. Meus filhos foram embora, moram em São Paulo, mas se um dia eles voltarem e baterem na minha porta, eu nunca que eu vou dizer não. Eu vou abraçar eles, botar eles para dentro e tratar eles como meus príncipes, meu príncipe e a minha princesa, porque é isso que eles são para mim. Diz-lhes o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, pequei. O rapaz nunca terminou o discurso que tinha preparado. Conota-se o versículo 18 e 19. Tudo o que o pai queria era a confissão. Tudo que Deus quer é que você reconheça que errou, que pecou e voltar. É você chegar e dizer, eu quero me reconciliar. Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. Perdi tudo, mas não perdi a vida e ainda guardei a fé no meu coração. Eu quero o meu lugarzinho de volta e o Senhor vai te dar muito mais. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha e põe-lhe um anel no dedo
e alpargatas nos pés. A melhor roupa, o melhor vestido estava reservado para um convidado de honra. Um anel era sinal da posição de filho, a qual ele tinha perdido quando desertou do círculo familiar. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijamo-nos. O novilho cevado, um animal, costumava ficar preparado para uma ocasião especial, para que hóspedes de honra pudessem ser rapidamente servidos. Conota-se Gênesis 18:7. Regozijamo-nos dá a ideia de uma festa, se alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Ora, o seu irmão mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. A música e as danças eram provavelmente fornecidas por artistas pagos. A volta do filho mais moço foi a causa dessa grande celebração. Deus quer fazer uma festa para ti. Deus quer te abraçar, te dar vestes novas, te lavar na água da palavra, calçar os teus pés na preparação do evangelho e da paz, fazer uma nova aliança contigo. Ele quer te abraçar e te dizer: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança tudo que está estabelecido desde a fundação do século, pois tudo é para ti. Glória a Deus, aleluia. Deixo aqui esta palavra e que o Senhor Jesus nos abençoe a todos.